E aí pessoal, meu nome é Pedro Almeida e a gente está aqui mais uma vez gravando conteúdo para vocês, conteúdo super relevante. E hoje vamos gravar com a Graziela Fortunato. Ela é professora aqui da PUC de Administração. Ela tem doutorado aqui pela PUC também em Administração. Tem uma super experiência no mercado, trabalhando com finanças e é especialista em valuation e finanças pessoais. Então, Grazi, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu vir aqui falar com vocês. Eu acho que eu vou falar um pouco da minha trajetória para contextualizar, até a gente chegar no assunto de finanças corporativas, que é o nosso tema, certo? Exatamente. Então a gente vai passar um pouquinho pela trajetória da Grazi, né? O que ela estudou, aonde é que ela trabalhou, qual foi o percurso que ela teve para chegar até hoje com um doutorado, com uma super experiência, dando consultoria e com um super nome, né? Com uma super carreira. Então a gente vai entender como é que isso aconteceu e também vamos trazer um pouquinho de conhecimento sobre finanças, que é importante a gente trazer aqui. Então, Grazi, eu acho que para começar a gente podia falar um pouquinho aonde que você estudou e como é que foi a sua trajetória universitária até você chegar no mercado de trabalho. Então vamos lá, eu comecei fazendo engenharia de produção, foi uma decisão não muito assim, racional, eu nunca quis fazer engenharia assim, do meu coração, mas terminei e fui trabalhar no Jornal o Globo como engenheira. Só que o meu gerente, ele virou gerente financeiro e me levou junto. Então a partir daí, todo o resto da minha trajetória foi sempre em administração, com ênfase em finanças. Legal. Então eu fiz 2 MBAs em finanças, fiz mestrado e fiz o doutorado. Mas nesse tempo todo que eu terminei a faculdade e eu fiz os meus MBAs e o mestrado, todos esses cursos eu fiz trabalhando. Então eu sempre estudava à noite. Tá. Aí eu trabalhei no Jornal o Globo como analista financeiro. Depois eu fui para a Embratel após a privatização, que ela era empresa de capital aberto, então ela tinha ações na bolsa e eu trabalhei com relações com investidores, que me deu muita experiência no mercado de capitais. Depois eu fui ser gerente financeiro do Jornal do Brasil e na sequência gerente de projetos do Canal Futura, que também é uma televisão. Então eu comecei no Jornal Globo, que era mídia, e finalizei no mercado no Canal Futura. Aí eu decidi fazer o doutorado. Certo. No doutorado eu achei que eu ia só me dedicar à academia, do fato eu me dediquei bastante, mas foi uma época que eu fiz muita consultoria, então eu sempre mantive um pé na academia e o outro pé no mercado. Tá. Isso é muito legal, porque enriquece as aulas, entendeu? Então o pessoal, eles não querem saber só das teorias, ele quer saber a teoria e a aplicação disso. Exato. Então essa minha formação, né, toda essa minha formação, essa minha trajetória de mercado, que foi mais de 15 anos, me ajuda muito a dar aula, a levar os alunos toda a experiência. Tem muitas vezes que eu falo uma teoria e eu falo assim, olha só, isso aqui é a teoria tal, mas isso daí ninguém usa, ok? Então vamos focar. O que a gente pode pegar de importante dessa teoria? Isso que as pessoas usam realmente no mercado. Que você já viu o que dá certo, o que é aplicável ou não, né? Ou mais aplicável. Isso. Exatamente. Você consegue trazer isso para as aulas. Isso. E aí você é pode legal. me perguntar, por que então você dá a teoria? Porque a teoria é o embasamento do seu conhecimento. Exato. Sem ela, você fica um pouco sem chão, entendeu? Você precisa saber, para em algum momento você toma decisão, os momentos são diferentes. Você não pode... As pessoas adoram fazer estudo de caso. Estudo de caso é um estudo do caso em determinado momento. As coisas não se repetem. Então, para isso que a teoria é importante, para você ter uma base, porque sabendo que os casos na prática não se repetem, você sempre tem uma base sólida para tomar decisões. Legal. Okay? Agora eu fico um pouquinho curioso para saber qual foi, assim, uma experiência marcante que você teve no mercado de trabalho. O que você viveu ali que você fala, cara, isso foi muito importante por causa disso, ou isso contribuiu muito para a minha vida? Foi quando eu trabalhei na Embratel no mercado de capitais, como relações com investidores. Na verdade, eu tinha feito um MBA de mercado de capitais. E foi na época em que houve a abertura de mercado, houve a privatização, então as telecomunicações se dividiram em 8. Então abriu um mercado bastante de trabalho
E eu tive essa oportunidade de trabalhar como relações com investidores. O que é uma relações com investidores? É você comunicar a uma pessoa que quer comprar uma ação quão boa é essa empresa, que faça ela, estimule ela a comprar, porque ela vai ganhar dinheiro no futuro com a valorização delas. Então eu precisei aprender muito de macroeconomia, muito de finanças da própria empresa, ou seja, as finanças da corporação, as finanças da Embratel, e precisei entender do mercado como um todo, porque eu também tinha competidores. Por que uma pessoa decide comprar uma ação de uma empresa e abre mão de outra? Então, eu tive que aprender sobre os meus competidores. E quando você está vendendo alguma coisa, ainda que seja uma ação, você precisa de um pouco de marketing para isso. Total. Ok? Então, eu também, com os meus MBAs, que na época eu não tinha ido mestrado, estava fazendo, eu pude ter esse suporte um pouco de marketing, saber o que eu estava falando, para poder encantar o investidor. Por causa da sua experiência nos MBAs de administração, porque tá. a gente tem que estudar um pouco de tudo na administração, certo? Então, legal. Tá, então, o MBA te ajudou no mercado, assim como o mercado também te ajudou a fazer o MBA ali. É sempre complementar. Então, ter um curso que junte prática e teoria é fundamental para a formação de qualquer pessoa. Legal, ótimo. E aí, seguindo, depois do doutorado, né? Sim. Você já teve essa trajetória no mercado, foi fazer o doutorado para poder fazer uma transição para a área acadêmica. Isso, foi muito bem sucedida. Foi pensado isso? Foi pensado. Eu decidi, eu falei, olha, agora eu quero mudar um pouco de vida. Eu tinha trabalhado 15 anos no mercado, aí eu falei, eu acho que eu gostaria de fazer uma transição para a vida acadêmica. E aí eu fiz e deu muito certo, eu realmente tive essa transição foi muito bem sucedida, eu fiz um excelente doutorado aqui na PUC. Eu continuei fazendo consultoria, então eu não era mais uma funcionária de uma empresa, mas eu mantive sempre um vínculo com o mercado por causa das consultorias. Tive mais tempo de estudar, tive mais tempo de me desenvolver e agora eu convivo com os meus alunos, que é uma delícia. Por quê? Porque ainda assim eu vejo quais são as necessidades deles, eu consigo ajudar em termos de minha experiência e estou sempre com gente jovem, que também me ensina muita coisa. Imagino, né? Imagino. Eu lembro das aulas com você, eram muito legais. A turma tinha uma troca muito boa. Muito com boa. você e entre as turmas também. De 9 às 11 era, então, da noite. Então, da noite, é verdade. Eu tinha que fazer mágica para manter os meus alunos com foco. Muito legal, muito bom. Tá, e aí agora passando, só para fechar, falando agora da sua trajetória acadêmica, né? Que aulas que você dá hoje, né? Ou quais aulas você já deu? E como é que foi chegar até a PUC, começar a dar aula e agora, né, se firmar como professora? Então, aqui na PUC eu dou aula na graduação em todas as disciplinas de finanças e um pouco de contabilidade de custo, porque como eu sou engenheira, eu navego muito bem na parte de custo. Aí, na parte de finanças eu dou administração financeira, finanças corporativas no mestrado, administração de carteira no mestrado, dou um pouco de macroeconomia, dou um pouco de valuation. E a parte de finanças pessoais, que eu sou especialista, os alunos me perguntam de forma informal, professora, onde eu aplico meu dinheiro, o que eu tenho que fazer? Isso também é super legal. Então, quando eu dou aula de matemática financeira, eu sempre abro explicando como é que o mercado funciona e se matemática financeira é o valor do dinheiro no tempo, você tem que utilizar o tempo para valorizar o seu dinheiro. Eu lembro disso. Eu lembro de você falando isso. Exatamente. É verdade. Então, eu ensino muito isso. Onde aplicar melhor, o mercado está mudando, os bancos estão perdendo espaço para as corretoras, o que você tem que fazer, quais são os melhores investimentos, com risco, sem risco. E agora que as taxas de juros estão muito baixas, você tem que diversificar um pouco mais se você quiser ganhar um pouco de dinheiro, mas também tem que abrir um pouco seu coração para o risco. Então, são coisas que o mercado vai mudando e você tem que se adaptando e sabendo quem você é para se posicionar bem. Legal, exatamente. E aí, para o pessoal que está começando a investir, né, sempre bom procurar alguém que saiba para te dar uma orientação, procurar uma corretora, alguma coisa assim. E investir não é só colocar o dinheiro lá e deixar
deixar andar, né? Existe todo um estudo, existe toda uma preparação para você saber o seu perfil, para você saber onde investir, quais são os melhores lugares, as melhores oportunidades. Exatamente. É uma coisa que exige Então, bastante. aí não só você vai ouvir recomendações das pessoas que entendem de finanças, mas você mesmo pode se preparar. Total. Okay? Então, as pessoas que gostam de finanças já pode entrar num curso que seja um pouco mais aplicado, que dê um pouco mais de uma visão de prática, entendeu? Para você ser o seu próprio advisor. Uhum. Vamos entrar nesse quesito. Uma pessoa que quer começar a investir hoje, um jovem, está lá no final do ensino médio, está no início da universidade, ele está com aquele dinheirinho ali, aqueles R$100 que ele quer começar a investir. O que ele faz? Assim, em termos de ele tem que começar a estudar, ou ele já pode colocar numa renda fixa, ou ele procura estudar mais para entender sobre o mercado e depois começar a trabalhar com isso, depois investir. O que ele pode começar a fazer? Bom, olha só. Inicialmente, se você tem pouco dinheiro e não quer assumir risco, você tem que colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, que é onde você é o investimento que te dá a oportunidade de, com pouco dinheiro, ter taxas atraentes. Essa é a primeira coisa. No entanto, com as taxas de juros muito baixas, você também não vai ganhar grandes fortunas de Tesouro Direto. Como você é uma pessoa jovem, você tem um pouco de estômago e tempo para poder investir em ações, porque se você perde um pouquinho agora, você ainda é jovem, ainda dá para se recuperar. Investimento em ações é um investimento de longo prazo. Não adianta querer investir em ações para pegar e vender na semana que vem e achar que está rico. Não é assim que funciona. Então, se você decidir realmente investir em ações, que é um mercado extremamente arriscado, aí você tem que estudar. Legal. Eu não acho adequado você seguir o seu amigo, que falou assim, compre essa ação porque está barata, ou compre essa ação porque vai se valorizar. Qual é a formação do seu amigo? Então, a melhor coisa é você fazer o seu próprio estudo, você se preparar e aí sim começar a investir em ações. E qual é a base que ele tem para falar isso, né? Porque às vezes ele sabe muito, mas ele tem um perfil que não condiz com o seu. Então não adianta você seguir as dicas dele ou a estratégia de investimento dele se você não entender o que está acontecendo. Exatamente, né? O perfil do seu amigo, exatamente. Exato. Tá bom, legal. Vamos falar um pouquinho sobre finanças, né? E trazer para o pessoal, acho que a gente pode começar falando o que são finanças corporativas. Isso, perfeito. Então, olha só, tanto você tem que cuidar das suas finanças pessoais, como a empresa também tem. E mais ainda, a empresa ela é feita para gerar resultados financeiros positivos, ok? Então, quem vai trabalhar numa empresa e quer trabalhar em finanças, ela tem que entender como é que o dinheiro se movimenta dentro da empresa. Então, se uma empresa precisa investir, com que dinheiro ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso com dinheiro de financiamento. Hoje em dia, você tem várias plataformas, né, de corretoras que permitem você, pessoa física, acessar esses investimentos. Ou seja, do tipo, uma empresa quer se financiar, ela vai colocar um papel no mercado. Esse papel pode ser tanto de renda fixa, que a empresa está se financiando com capital de terceiros, e normalmente é uma renda fixa. Ou ela pode se financiar através de captação de dinheiro dos acionistas, ou seja, colocando ações no mercado. Isso daí é muito interessante, porque agora você, uma pessoa física, pode ter acesso a essas duas formas, ou seja, você está ajudando a empresa a se financiar e ao mesmo tempo você está conseguindo bons retornos financeiros. Por quê? Porque esses financiamentos já não passam muito por dentro de um banco, é você e a empresa, então Exato. Ela te oferece mais ganhos. Exato. Às vezes com risco, que é o caso das ações, e às vezes sem risco, que é o caso de uma debenture, por exemplo, que antigamente você não podia comprar, mas agora você já pode comprar com o evento das corretoras. Mas a debenture não tem risco, não? Porque ela é um título de dívida, de dívida. Não é? É. Tá. Perfeito. Que a empresa emite Isso. Para conseguir captar recursos, como você falou. Isso. Mas existe um risco, que se o projeto da empresa, por exemplo, eu estagiava na Rio Energy, ela é uma empresa de geração de energia sustentável. Se eu não me engano, a gente emitia ou comprava debentures muito, porque era uma forma de financiar o projeto.
Acho que emitia. Exatamente, emitia para captar dinheiro para financiar o projeto. Perfeito. Exato. E aí, mas isso tem um risco. Isso. Se o projeto não for para frente, se não ventar, se não gerar energia, quem comprou aquela debenture, e aí? Bom, vamos lá. Aí tem duas coisas. Primeiro, toda empresa, ela paga uma agência de rating para avaliar a qualidade do papel dela. Então, se você é um investidor, você pode olhar se esse rating é adequado para você ou não em termos de risco. Então, por exemplo, as empresas vão lá e olham, esse cara vai ser um bom pagador, o projeto tem riscos naturais ou riscos operacionais baixos, então ela vai ranquear o seu título como A. Então, provavelmente, você não vai ter um risco muito grande, você como investidor, e a empresa, com a redução do risco dela, ou seja, com o ranking como A, por exemplo, um bom pagador, ela oferece taxas mais baratas. Tá. Por quê? Risco e retorno andam no mesmo sentido. Se o risco é alto, o retorno é alto. Se o risco é baixo, o retorno é baixo. Então, tem que pagar menos para você. Ok? Isso é bom para a empresa, porque reduz o custo dela. Exato. Ok? Então, o dinheiro fica mais barato. Ela pode pegar uma maior quantidade, ou pode pegar dinheiro a mais longo prazo e financiar seus investimentos. Legal. Aí quem cresce? A empresa cresce, o país cresce e todo mundo se beneficia disso, na Exatamente, economia. exatamente. Uma economia saudável e que gira bem, isso funciona bem, né? Exatamente. Agora, quando a gente tem muitas oscilações, o risco cresce para todo mundo. O risco cresce para todo mundo. Exatamente. Legal. Falando agora, indo um pouquinho mais a fundo em finanças corporativas, você consegue falar o porquê que isso é tão importante nos dias de hoje para a empresa? Por que ela tem que cuidar muito bem das finanças? Bom, não só nos dias de hoje, mas sempre, como eu acabei de falar, uma empresa ela é criada para crescer e se manter financeiramente. Olha só, existem várias responsabilidades que uma empresa tem, além da vontade de crescer e se manter no mercado. Ela está empregando muitas pessoas também. Então pensa se uma empresa fale, quantas pessoas ficam desempregadas. Então existe também uma responsabilidade social, ok? Fora a vontade de ter sucesso, né? Qualquer empresa quer ter sucesso, ou seja, quer crescer. E o ápice do sucesso de uma empresa é quando ela abre capital e suas ações se valorizam. E ela fica reconhecida, seus produtos ficam reconhecidos, as pessoas procuram. Pensa uma Apple da vida, que coloca os seus produtos no mercado e tem fila para comprar nos seus lançamentos. É o sonho de muitas empresas. Sonho de muitas empresas. Então ela é feita para isso, ela é feita para fazer sucesso. E, obviamente, na parte financeira, ela é feita para remunerar seus acionistas, ainda que a empresa não seja de capital aberto. Qualquer empresa tem um dono. Esse dono é o acionista, seja ela de capital aberto ou de capital fechado. Legal. Pensando no jovem que gosta de finanças e está pensando em trabalhar numa empresa, ou arranjar um estágio ou arranjar um emprego, né, CLT já. O que você recomenda para ele? Por onde ele pode começar? Né? Ele deve procurar entender mais de como é que funciona a parte, quais são as áreas de finanças dentro de uma empresa, porque, por exemplo, eu estagiava na área de Finance Project Finance, na Rio Energy. Excelente. Uma ótima área. É, bom para aprender. Exatamente, aprendi muito. Mas tem a área de contabilidade, tem a área da tesouraria, tem a área de pagamento. Eu vi que ali dentro tinham outras áreas que mexiam com finanças que não era só financiamento de projetos. Então, né, quais são as áreas que mexem com finanças dentro da empresa e como é que o jovem pode se preparar para chegar lá? Todas essas áreas mexem com finanças. O jovem ele tem que saber se preparar e saber qual a função de cada uma dessas áreas para ver onde ele se encaixa melhor, qual é o seu perfil. Por exemplo, tesouraria, controladoria, né, contabilidade, é um trabalho mais operacional, ou seja, existe uma rotina. Agora você deve lembrar que no seu estágio, trabalhando em planejamento, não havia rotina, porque cada hora era um projeto novo. Exato. Você tinha que saber um pouco de macroeconomia para entender e colocar dentro dos seus modelos, né? Para ver se o projeto seria viável ou não. As estatísticas corretas, as taxas de juros corretas e assim sucessivamente. Isso é uma coisa que muda o tempo inteiro. O tempo todo. A tesouraria de uma empresa, por exemplo, ela é feita para pagar conta. Então, é um trabalho um pouco mais repetitivo, é um pouco mais... Agora,
é um trabalho exaustivo também e que precisa de conhecimento. Exato. Você está mexendo com dinheiro. Total. Ok? Só que existe esse perfil um pouco mais de rotina e um pouco menos de rotina. Você tem que saber onde você se encaixa melhor, independente da atividade. A formação é muito importante, ok? E a prática também é muito importante. Você pode ver que alguns estágios, eles e muitos trabalhos, isso aí eu nem vou falar, né? Os empregos, eles requerem experiência, ok? Eu acho que experiência de trabalho para uma pessoa que está começando é um pouco difícil, mas você pode ter criatividade e tentar convencer a pessoa de que você aprendeu na sua faculdade, que você tem potencial para se desenvolver dentro da área e desenvolver a empresa. Exato. Então, aí você tem que ter um pouco de postura, um pouco de iniciativa, um pouco de criatividade para melhorar o seu discurso e conseguir uma vaga e mostrar o seu potencial. E o seu potencial vai ser mostrado quando você tem uma formação boa. E olha, isso que a Grazi está falando é super verdade e eu passei por isso. Por quê? Quando eu fui procurar meu estágio, eu não sabia em qual área exatamente eu queria ir. Mas achei essa oportunidade em financiamento de projetos. Fui lá, me inscrevi e fui fazer a entrevista. Só que eu nunca fui a fundo na área de finanças, não era minha especialidade. Eu pensava mais em marketing, pensava mais em organizações, e também nunca tinha pensado em trabalhar numa empresa de geração de energia. Mas tudo bem, eu fui lá ver o que ia acontecer, né? Estudei sobre a empresa, me preparei, fui ver o que era a área, o que eles trabalhavam com due diligence, que eu não tinha ideia o que era na época, mas aí dei uma pesquisada. Mas a minha entrevista, eu acho que eu fui bem porque eu mostrei tudo que eu já tinha feito, que eu já tinha feito vários projetos aqui na PUC, de alimentação, de nutrição, de o Brother Carioca, de integrar intercambistas, já tinha sido da Atlética de Engenharia. Eu acho que eles viram ali e eu me mostrei assim, como uma pessoa que consigo me dar bem em diversas situações e aprendo rápido. E acho que eles viram isso em mim e falaram, cara, eu preciso de alguém, um estagiário que seja safo, que aprenda rápido e que tenha base em matemática boa, que eu tinha. E acho que foi por isso que eu entrei ali, porque eu não tinha, né, aprofundamento sobre finanças, não sabia, não tinha experiência nenhuma, foi meu primeiro estágio. Então, para o pessoal que está começando, quem está procurando o primeiro estágio ou, né, já está formado, mas está querendo arranjar um outro emprego, mostra as suas qualidades e estuda sobre a empresa, porque eles não estão procurando, né, uma pessoa que já tenha tudo pronto para entrar ali. Eles estão procurando a pessoa como um todo, né, completa. Exato. É a pessoa que tenha esse outro lado, a gente fala multitask, né, que faça um monte de coisa. Por quê? Porque com certeza essa pessoa vai aprender mais rápido, essa pessoa vai ter um outro olhar sobre a coisa e pode trazer inovação para a empresa. Aliás, inovação é a palavra do momento. É a palavra, né? do momento, exatamente. Eu acho que as empresas esperam também que cada funcionário seja um empreendedor e um cara que inove ali dentro. Exato. Né? Acho que já passou a época das empresas acharem que dos próprios funcionários se posicionarem de uma forma passiva. Iniciativa também é uma coisa que conta muito. Sim, sim. Então, se você está na sua área de finanças, por exemplo, você pode trazer para o seu chefe e falar, olha, tem uma oportunidade aqui, dá para a gente fazer diferente aqui, o que a gente pode fazer? Agora também, deixa eu dar uma outra dica. Ainda que a pessoa não seja da área de finanças, mas eu tenho uma formação de psicólogo, eu tenho uma formação de comunicação. Se você estudar finanças e tiver essas duas qualidades, isso daí é extremamente valorizado no mercado, ok? Por quê? Porque entra nisso que eu falei de ser multitask, ok? Agora, você imagina uma pessoa que tem qualidades em comunicação e sabe finanças. Porque normalmente as pessoas têm um pouco de medo. Eu sou de comunicação, eu não gosto de números. Isso é uma tremenda bobagem. É uma grande besteira. Gente, existe uma coisa chamada amor ao aprendizado, amor a querer fazer as coisas. E aí, se você abrir mão da sua área de comunicação para entrar em finanças, você tem um background que você pode aproveitar. Não acho que isso é perda de tempo, não acho que isso é loucura mudar. Não, é muito legal. Você carrega uma bagagem que uma pessoa que tem uma formação somente de finanças não tem. Você tem um diferencial. Total, total. Eu acho que a gente cresceu sendo colocado em caixinhas. E assim, você é uma pessoa de exatas, você é uma pessoa de humanas, você é uma pessoa de biomédicas, você é um cara que gosta de matemática. E aí por isso você tem que não gostar de português, sabe? Exato.
que a gente foi limitando a nossa capacidade de poder aprender e conciliar as coisas, que a gente está nessa dicotomia hoje, que a gente está vendo que é uma besteira. Uma besteira. Você pode ser um psicólogo, você pode ser um cara que entende muito de pessoa e trabalhar super bem com finanças. Você tem uma área só sua ali, um diferencial só seu ali. Isso se chama vantagem competitiva. Vantagem competitiva para as pessoas. E a gente tem que trabalhar isso, né? Rótulos não nos pertencem mais. Exato. Muito legal. Legal. Agora, vamos analisar um pouquinho as finanças nesse mundo maluco que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive num mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. É uma sigla em inglês que significa isso aí. E ela não é de agora, mas eu acho que reflete muito o mundo que a gente vive hoje, né? Completamente fluido, inovação o tempo todo, transformação o tempo todo, e a gente tem que ir se encaixando aí. Como é que as finanças se transformam nesse mundo, né? E o que mudou talvez das finanças de 20 anos atrás, 40 anos atrás, para as finanças de hoje? Como é que ela se comporta aqui? Não tem nem comparação, né? E principalmente o Brasil, que tem uma economia não muito estável, então você tem que se adaptar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro, caminhar conforme a onda o tempo inteiro e estar sempre ligado. Então, se eu for comparar as finanças de 10 anos atrás, já é totalmente diferente, principalmente com o evento das corretoras. Uma corretora abre um leque para você de opções de produtos financeiros que antigamente você não tinha. E antigamente de menos de 10 anos atrás. Sim. Ok? Então agora você é dono das suas atitudes em termos financeiros. Você não vai acreditar no seu, ou seguir o seu gerente de banco, porque muitas vezes ele pode ter até uma formação mais fraca do que a sua. Então quem é dono das suas finanças é você. Por quê? Porque agora você não depende mais de ninguém, você já tem um ambiente onde você pode escolher. Total. Então, aí, de novo, tem outro evento que a gente chama de desbancarização, ou seja, você tira a figura do banco dessa intermediação entre você e os investimentos. O banco agora virou comercial, onde você paga as contas, transfere dinheiro, mas na hora de investir, você não precisa de um banco, você precisa de uma corretora. De uma corretora. E de conhecimento sobre isso. De conhecimento, que nós já falamos sobre isso. Claro. Agora, mas sobre as finanças corporativas em si, como é que você acha que isso mudou dentro das empresas? Houve alguma mudança? A forma como se trata as finanças na empresa mudou? Mudou, ainda ficou mais difícil por causa das condições econômicas que nós estamos, né? Você vê que as empresas estão fazendo um esforço muito grande, né, para se manter, para se financiar. Primeiro, por quê? Porque a economia não está ajudando. Segundo, porque o mercado está muito caro para as empresas. Aí você fala, mas a taxa de juros está baixando. Exatamente, você vê que a gente está num processo e isso se reflete no PIB. Exato, um processo de estabilização e retomada de crescimento da economia. Exato, que está mais lento do que o esperado. Então, isso daí também se reflete na empresa. A empresa está tentando se organizar para tentar melhorar, né? Para tentar se restabelecer. E está indo um pouco lento por conta da economia como um todo. E essa instabilidade dificulta muito uma coisa chamada orçamento. Tá? Por exemplo, eu sempre falo, não só eu, mas os economistas como um todo falam, é melhor você ter um câmbio alto e estável do que um câmbio baixo, mas que flutua muito. Porque quando flutua, você não consegue fazer um planejamento organizado e adequado. Se você sabe se o câmbio vai se estabilizar, até que seja num patamar alto, você pode se planejar melhor, porque está estável, o que não está acontecendo com a gente. Então você imagina a dificuldade que um analista de planejamento deve ter dentro de uma empresa no momento, nesse segundo semestre, quando começa o orçamento das empresas. Sim. O orçamento para o ano que vem. Se ele não consegue fazer um bom planejamento para o ano que vem, você pensa que o ano que vem já está morto. Já está morto, exatamente. E aí, se as coisas melhorarem e ficarem estáveis para o segundo semestre do outro ano, aí você vai ver um resultado em 2021. Então você vê que não é uma coisa imediata, é uma coisa elaborada.
demanda tempo, demanda esforço, demanda vontade política, né, do país como um todo para poder melhorar a situação econômica. Eu acho que a equipe econômica está fazendo um excelente trabalho. Vamos ver se isso daí vai ter resultados mais rapidamente. A gente esperava que já tivesse algum resultado diferente, né? Mas eu acho que foi bem. Pro que a gente... A equipe econômica, para a crise que a gente passou, exato, falando de economia, né? E os resultados que a gente está vendo isso de fato. Eu acho que a gente está vendo algo positivo e um crescimento já, né? Sim, tanto que a Bolsa reflete isso, né? A Exato. Bolsa, ela é uma previsão do que vai acontecer no futuro. Então, se a Bolsa começa a subir, significa que já está sendo precificado que as empresas vão melhorar, ok? Em termos de produção, em termos de crescimento, e isso aí já está sendo refletido. Obviamente que a Bolsa não é só isso, a Bolsa também é um pouco de confiança dos investidores. Então, se alguma coisa, algum discurso sai errado, isso oscila na Bolsa. Total. Mas se você for olhar os fundamentos econômicos estão indo bem. Você falou de orçamento, eu lembrei da aula do Nelson Dabu, que eu tive planejamento orçamentário com ele. Foi uma aula muito profunda assim, de entender o quanto que os orçamentos são importantes nas empresas, né? O quanto de antecedência você precisa para poder fazer um orçamento, 1 ano de antecedência. 1 ano de antecedência. Então, as empresas agora em agosto já estão planejando agosto ano que vem. Então, janeiro do ano que vem já foi planejado em janeiro desse ano. Existem vários tipos de orçamento. Um orçamento que anda, então você vai sempre assim, janeiro você planeja o janeiro que vem. Fevereiro planeja fevereiro que vem. E vai assim, atualizando, não é isso? Isso. Ou existe o estático, exato, aquele que você começa no segundo semestre, normalmente em outubro já começa a aprovar o orçamento para janeiro do ano que vem. Isso. Ok? Então existem alguns tipos de orçamento, mas as empresas fazem às vezes andando mesmo, né? Do tipo janeiro, olha o janeiro do ano que vem, fevereiro, passou fevereiro de um ano, olha fevereiro do ano que vem. Legal. Para o pessoal que está, para o jovem, 16, 18 anos, que está terminando o ensino médio, ou universitário, que está formado ou se formando, querendo mudar de carreira, ou está na dúvida se escolheu a carreira certa, está na engenharia, mas cara, eu gosto de finanças, quero estudar mais finanças. Ou o jovem do ensino médio que não tem muita ideia do que fazer, está pensando em engenharia, está pensando em administração, está pensando até em direito, medicina, educação física, tá aquela confusão toda. Mas ele gosta de finanças, ele gosta de matemática, ele tem interesse pelo mercado financeiro. O que ele pode começar a fazer para clarear a cabeça dele e seguir o caminho o melhor caminho para ele aí? Eu acho que ele tem que procurar uma formação, não precisa ser uma formação de graduação, você não vai fazer uma graduação novamente se você já é graduado, mas você pode procurar cursos práticos, ou um MBA, por exemplo, mas isso daí vai depender de cada um, tá certo? Antes de mudar totalmente de carreira, porque você também pode mudar a sua carreira, mudar de emprego e se decepcionar. Então é melhor se preparar antes, ver se é aquilo mesmo que você quer e aí sim fazer uma transição tranquila e bem sucedida, porque essa seria a tendência. E mais para o jovem que ainda não tem uma carreira, que está no ensino médio, procurar um curso. Procurar informação e procurar formação, informação e um curso que se adeque a ele. Exatamente. Que traga motivação para ele tá sempre querendo estudar, ok? Porque isso daí é tudo, é você querer levantar e falar assim, poxa vida, hoje eu vou aprender X, Y, Z coisas. E na prática você, né, é aquela junção de teoria e prática. Quando você coloca na prática o que você está estudando, acho que a assimilação é muito maior, né? E é bem mais motivante. É bem mais motivante. E falando nisso, a gente tem um curso que a PUC está lançando no ano que vem, a nossa graduação tecnológica em gestão financeira, que é um curso de 3 anos, super prático, super voltado para o mercado de trabalho, que as inscrições abrem final de setembro. Então, para quem tiver interesse, pode procurar saber mais aí. Mas também existem outros cursos, né? Curso de finanças, curso de mercado financeiro, curso de empreendedorismo, se você está procurando desenvolver suas habilidades empreendedoras. Abrir uma fintech, trabalhar com alguma coisa assim. Existem diversos cursos por aí. A internet também é um canal aberto de conteúdo, tem muito conteúdo bom.
Então é sempre procurar se informar e buscar mais conhecimento e ver onde que você se encaixa aí, né? Exatamente. Grazi, queria te agradecer muito por ter vindo aqui de novo. A gente vai continuar produzindo conteúdo. A nossa ideia é sempre trazer pessoas importantes aqui que possam agregar com conteúdo e conhecimento para vocês. Então, acho que o que a Grazi passou hoje aqui, com toda a sua experiência, toda a sua expertise, foi muito legal. Fiquei muito legal de poder aprender aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Pedro, eu que agradeço o convite e eu espero ter ajudado as pessoas a se decidirem sobre a sua formação. Se vocês gostaram do canal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, segue o nosso canal, porque isso ajuda a gente a crescer o canal e a chegar para mais pessoas. Então, e também deixe seu comentário aí embaixo do vídeo, me diz o que você achou e espero te ver em breve. Valeu, tchau!